Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Sou o Hilglen Fagundes, 1º de agosto de 2019. Dá um pulinho rápido na descrição, se inscreve no canal Delícias da Angélica. Fiz hoje uns 2 vídeos aí mostrando os lanchinhos que ela faz, né? A receita deles, inclusive comi alguns aqui, né? Durante um dos vídeos. Olha, gente, vocês são maravilhosos. Vamos lá, se inscreve lá, dá aquela força, beleza? Bom, voltando aqui ao assunto, pessoal. O STF agora deve mudar o nome. Ele deve se chamar a partir de agora Os Intocáveis do STF. Ministro resolveu suspender investigações que estavam de olho em Dias Toffoli, Gilmar Mendes, na verdade as esposas. Pode um negócio desse, gente? Não, Bom, vamos à matéria porque é o cúmulo do acúmulo. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações, não esquece, vamos lá. Moraes suspende investigação da Receita sobre ministros do STF. Cara, são os intocáveis. Aquilo que eu falei outro dia, né? Eu comecei falando e o pessoal copiou, ó. Os deuses do Olimpo, né? Os deuses do STF. A galerinha copiou isso aí, vamos lá. Vamos à questão aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão imediata das investigações instauradas na Receita Federal contra outros integrantes da Corte. A decisão desta quinta-feira, 1º de agosto, foi tomada no inquérito aberto em março para apurar ameaças contra ministros do Supremo, em que Moraes ordenou a censura cadê? Onde foi? Ordenou a censura a Cruzoé pela reportagem. Travou aqui. O amigo do amigo de meu pai. A reportagem é sobre a expressão usada para designar o presidente do STF, Dias Toffoli, em uma comunicação interna da Odebrecht. O inquérito em que Moraes é relator foi instaurado por Toffoli. Considerando que são claros os indícios de desvio de finalidade na apuração da Receita Federal, que, sem critérios objetivos de seleção, pretendeu de forma oblíqua e ilegal investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, sem que houvesse, repita-se, qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes, alegou Moraes na decisão. Gente, o que eu achei interessante aqui, deixa eu ver aqui. Como mostrou a Cruzoé na semana passada, a Receita Federal começou na segunda quinzena de junho a pedir informações a empresas que haviam contratado serviços da advogada Roberta Rangel, mulher do presidente do Supremo, Dias Toffoli. 3 semanas depois, Toffoli determinou a suspensão de todos os inquéritos do Ministério Público que tenham usado informações de órgãos como a Receita ou Conselho de Controle de Atividades Financeiras sem prévia autorização judicial. Gente, vamos recapitular aqui o que aconteceu. A nota que eu li ali para vocês, que eu achei interessantíssima. Olha só. Cadê? Deixa eu ver. Olha só o argumento do Alexandre de Moraes. Considerando que são claros os indícios de desvio de finalidade na apuração da Receita Federal, que, sem critérios objetivos de seleção, pretendeu de forma oblíqua e ilegal investigar diversos agentes públicos, inclusive autoridades do Poder Judiciário, incluídos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sem que houvesse, repita-se, ele coloca, qualquer indício de irregularidade por parte desses contribuintes. Veja só, aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, não é ele que tem que determinar o que é ou não relevante, é o órgão. O órgão, para começar, gente, ele coloca aqui no começo, considera que são claros os indícios de desvio de finalidade. Por que ele considera que é desvio de finalidade? Porque investigou a esposa dos 2 ministros do STF. Um é o presidente, o outro é o puxa-saco mor, que é o Gilmar Mendes. Vocês lembram que quando começou isso daí, eu até falei para vocês que ele ia correr para a toga do Dias Toffoli. Não deu outra.
Ele correu para a toga dos Dias Toffoli. Sabe o que eu acho interessante? Investigar. Quando se faz uma investigação, não é que o cara é culpado, mas é para determinar se há ou não a culpabilidade do camarada. E no caso aqui, o que a gente está vendo é uma tentativa clara de barrar esta investigação para desanuviar, para dar certeza de sim ou de não. Se o cara é ou não. Ele coloca aqui que não há... Cadê? Deixa eu ver onde foi aqui. Considerando que são claros... Que sem critérios objetivos de seleção pretendeu, de forma oblíqua e ilegal, investigar diversos agentes públicos. Para começar, houve sim critérios, tá? Eu trouxe até num outro vídeo, se eu não me engano, o critério estava no aumento patrimonial, gente, agora eu não me lembro se era de 500 mil, era de 5 milhões, durante um ano. Se não me falha a memória, eu não sei se era de 500 mil, quem teve um aumento, né, um aumento substancial de 500 a 5 mil milhões de reais, parece que o critério era esse. E tanto a esposa do Dias Toffoli quanto se enquadrava dentro desse critério, né? E aí é óbvio. E aí também nós temos a questão das investigações da Lava Jato que dão conta que havia uma ligação entre os escritórios aí, né? Com determinadas áreas de empreiteiras que estavam sendo investigadas pela Lava Jato, né? Quer dizer, escritórios de advogados que defendiam alguns camaradas lá, tinham contatos com o escritório da esposa do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes. Tá? E aí nada mais, quer dizer, aí eu acho interessante isso, é que todo mundo pode ser investigado, o Sérgio Moro pode ser esculhambado com Deltan Dallagnol, com mensagens vazadas, sem a menor prova de nada, isso sim é que é um crime. Mas não. O que eles falam? Eles falam que isso aqui é válido. Isso pode. Vazar mensagens, invadir privacidade, invadir celular de autoridades, não tem nenhum problema. Desde que não seja o deles, é claro. Não tem nenhum problema. O que não pode é a Receita Federal fazer o papel dela de investigar. Eu pensava, no meu entender, no meu reles entender jurídico, que todos nós éramos iguais perante a lei. E todos nós estávamos sujeitos a ela, em toda a sua amplitude. Mas pelo que eu estou vendo, não. É muito bom, é muito fácil eu ser investigado e eu ter o poder de barrar as investigações contra mim. Vejam só que negócio interessante. Quando surgiu esse negócio todo, aí entrou o caso da Cruzoé, do antagonista, da mordaça, lá que eles mandaram até retirar a matéria. Resultado, isso deu um nó danado. Agora, o interessante dessa história toda é a entrada do Moraes nessa história, nesse negócio. Alexandre de Moraes, primeiro, olha só ao desvio de finalidade aqui. Para começar, o Dias Toffoli não podia ter aberto esse inquérito. Não podia. Isso caberia à PGR e ao Ministério Público. E não ao Toffoli. Mas ele abriu. Primeiro ponto errado. Né? Segundo ponto errado, a relatoria tem que ter sido votada. É o procedimento padrão. Dias Toffoli chegou no Moraes e falou: Moraes, você é o cara, entra lá. Acabou. Então vocês veem que eles acusam desvio de finalidade, um monte, mas eles é quem cometem uma falha jurídica em cima da outra. Gente, o nosso STF está literalmente, sabe, bagunçado. É uma vergonha você olhar uma ação dessa aqui do Alexandre de Moraes, barrando o trabalho dos procuradores da Receita Federal, porque está investigando ministros. Na minha humilde opinião, o fato deles serem ministros era que realmente deveria haver rigor na lei para eles, já que são eles que aplicam a lei no Brasil. Para dar exemplo, a lei para eles tinha que ser mais dura. Mas no nosso país é o seguinte, é aquele negócio que eu já falei em outros vídeos, aparelhamos o sistema. Isso eles, né? Eu uso na palavra, aparelharam-se o sistema.
Para quê? Para isso daqui. Para a gente ver jogada ao lixo a nossa corte. Para nós vermos a nossa justiça sem ver o nosso poder judiciário ser envergonhado por homens sem caráteres. Onde é que já se viu suspender uma investigação porque o cara é ministro, porque a mulher é do ministro? Gente, é um convite à impunidade que não tem tamanho no nosso país. Isso é um fato indiscutível. Todas as últimas ações do nosso STF, infelizmente, têm só um objetivo: abrir as portas para a corrupção. Lavagem. Dias Toffoli deu a canetada que liberou o Brasil, tornou o Brasil país da lavagem de dinheiro. Alexandre de Moraes deu a canetada agora, suspendendo investigações correspondentes às esposas dos ministros. Se tem alguma coisa errada, ninguém nunca vai saber, porque eu me pergunto, aí é onde entra, quem pode resolver esse problema? Eu vou dizer a palavra infelizmente, que essa é a palavra. Infelizmente é o Senado. Pronto, vocês já entenderam, né? Sinal que o próprio Senado não vai fazer nada, porque o Senado também tem um rabo preso no STF. Então dificilmente alguém do Senado, as pessoas limpas do Senado são poucas para poder encarar essa bronca sozinhos. É por isso que eu volto a falar, 2020 e 2022, votem, mas votem dessa vez conscientes. Não basta colocar um presidente honesto, tem que colocar políticos na base honestos também. Porque você coloca um presidente honesto, mas na base você coloca corruptos como? Você coloca lá, Zeca Dirceu, corrupto, réu. Você acha que um cara desse vai comprar uma briga com o STF? Nunca. Você coloca Paulo Pimenta com o dele também na reta. Você acha que um cara desse vai brigar com o STF? Gleisi Hoffmann, você acha que uma mulher dessa que está sendo lá investigada por mais de 23 milhões, você acha que ela vai comprar uma briga com o STF? Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, você acha que vai comprar uma briga com o STF? O próprio Alcolumbre no Senado, você é Humberto Costa, você acha que esses caras vão... Renan Calheiro, Cátia, vocês acham que esse povo vai, gente, comprar uma briga? Não vai. O nosso mal, o mal dos brasileiros é votar em corruptos para que eles continuem corrompendo o Brasil. Queremos um Brasil melhor, mas não fazemos não colocamos na nossa política políticos melhores. Colocamos alguns esse ano, um na presidência e alguns lá, mas não foram suficientes. O Brasil tem tudo para ir para frente. Mas nós estávamos até um tempo atrás numa crise econômica. Estamos começando a dar os passos para recuperar a crise econômica. Nos recuperarmos da crise econômica. Sabe aonde nós estamos entrando agora? Numa crise jurisdicial. Acho que a palavra é essa. Não sei. Uma crise jurídica, uma crise de justiça. Enfim. Nós saímos de uma crise e estamos entrando em outra. Canal Brasil Notícias. Fiquem com Deus, gente.